E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Igor, sou graduando em Economia. Acho que quando eu falo que eu sou graduando em Economia, o pessoal fala: ah, tá falando pra te achar que já vai virar bacharel em Ciências Econômicas. Não vai ser nem economista se não fizer cada, mas fala pra se achar. Acho que o pessoal fala isso. Mas não, pô, é só pra mostrar que o que eu falo tem valor, porque que eu estudo. E estudo muito, à beira de enlouquecer. Então o que eu falo tem um pouquinho de valor, eu acho, principalmente na área econômica. E bom, esse vai ser o vídeo de hoje. Já deixa o seu like, porque eu sei que você tá felizinho. Por que você tá felizinho? Caiu o 13º, dia 5, tá chegando o salário aí na sua conta, rapaz. Quinto dia útil, a maioria das pessoas vai estar comemorando aí que o salário entrou, tá ligado? Então, meus amigos, tá chegando o momento. Mas fora isso, fora o salário que vai entrar, você recebeu o 13º. E eu, com extrema alegria, posso dizer que recebi meu primeiro 13º salário. Minha primeira vez com carteira assinada. Eu trabalho desde os meus 12 anos de forma informal, mas essa é a primeira vez que eu trabalho com a carteira assinada. É a primeira vez que eu recebo 13º. Tem os guruzinhos da internet que falam 13º é uma coisa muito ruim, porque tiram parte do seu salário, que não sei o que. E realmente é meio paia, porque se você recebesse mais, você ia conseguir investir mais. Mas a maioria do povo brasileiro não tem educação financeira, que é o que eu vou tentar passar aqui pra vocês. Mas esse pouquinho de salário anima. E se você consegue investir aí no seu salário normal, ou se anima mais ainda, porque você tem mais dinheiro para investir. E, bom, o que eu tenho para falar para vocês aqui é basicamente um ritual, entre muitas aspas, de investimento que você deve fazer, que é obrigatório, principalmente você jovem, você já um pouquinho mais velho, que já sustenta uma casa. É algo que você precisa fazer e colocar na sua cabeça também. Hoje no Brasil estamos praticamente à beira de um colapso fiscal do INSS, das políticas públicas, dá para se dizer, porque tem pouquíssima gente trabalhando e muita gente dependendo de coisas do auxílio do governo. Fora as pessoas que estão em cargos públicos, que aí já consomem parte da renda que o governo também tira. Ou seja, é uma pirâmide desgramada que você vai se ferrar. E a única forma de você não se ferrar futuramente é você entender que você precisa dividir o dinheiro que você ganha agora. Eu sei que é muito difícil. Eu recebo um pouco mais de um salário mínimo. É uma bosta, é uma porcaria esse salário que não dá pra nada. Isso porque eu divido as contas daqui de casa com uma pessoa que mora aqui comigo. Imagina se eu morasse sozinho, tivesse filho pra sustentar, uma bosta. Quem consegue se sustentar com salário mínimo faz milagre. Mas aqui a gente tá falando pra você, pessoa que já tem uma vida um pouco mais estabilizada, cartão de crédito, e que às vezes falta controle financeiro. Isso daqui não é pra te deixar rico, mas é justamente pra salvar a sua vida financeira futura. Isso que eu vou lhe falar agora provavelmente não vai te deixar rico. Você pode ficar com toda certeza se você for muito cagão. E se você for cagão, me passa como ser cagão igual você. Mas isso daqui vai te dar um conforto lá na frente que muitas pessoas não vão ter, tá certo? Quando você recebe o salário, isso vale para o 13º, eu fiz até um post na comunidade na semana que eu recebi o 13º. Para mim é a semana que eu tô gravando esse vídeo, mas para vocês é umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, não sei. É 10% da sua renda, isso já tirando dízimo de conta, dízimo não conta, tá certo, se você for cristão. É 10% de toda a sua renda, de todo o seu salário, você deve jogar em uma reserva de emergência e investir esse dinheiro. Uma reserva de emergência deve ser um valor de mais ou menos 6 a 12 meses da sua renda normal, e você deve investir esse valor. Quando concluir a reserva de emergência, investimento, parte para o próximo passo: ações, fundos imobiliários, bitcoins, seja qualquer investimento que você tenha a ser. Mas 10% da sua renda precisa ir para investimentos, 10% ou mais. Você que é vendedor também, você quando você ganhar a comissão, o dinheiro da comissão
você precisa pensar que 50%, ou às vezes tem gente que consegue investe 100%, mas eu digo que aí já é um exagero, mas 50% do valor da comissão não é o seu eu de agora que vai usufruir, mas o seu eu do futuro. 50% da comissão você tem que investir, meu amigo. Você precisa jogar em um investimento que é justamente para você ter essa vida confortável. Ah, Igor, mas é complicado, vou ter que viver com uma renda menor. E às vezes a gente consegue viver com essa renda menor, que a gente não está tão disposto a abrir mão. Porque às vezes os gastos que a gente tem, que a gente vive falando que está sem dinheiro, são um gasto desnecessário, que só são para elevar o nosso padrão de vida, mas às vezes isso não é necessário, muitas vezes isso não é necessário. Às vezes a gente baixa o nosso padrão de vida para ficar no igualitário, para a gente juntar um pouquinho de dinheiro para conseguir aproveitar lá na frente, porque se a gente for depender, estão me ligando, já estou com raiva disso, porque se a gente for depender exclusivamente e unicamente de meios públicos, vamos nos ferrar. Você é a única pessoa que pode tirar você mesmo dessa situação no futuro, da situação que o Brasil está caminhando para ser. Então, o dinheiro que você recebe, 10% do seu salário normal, não é seu, é para o seu eu do futuro. 50% você vendedor, do seu comissionamento, não é seu, é do seu eu do futuro. O que mais? Você que recebe o seu 13º, muita gente usa o 13º para aproveitar a Black Friday, presentes de Natal, se é muito importante, mas de vez de você comprar algo que custe todo o seu 13º, 50% você investe para o seu eu do futuro e os outros 50% usufrui, pague a si mesmo. Isso daí são princípios básicos que você precisa ter de educação financeira. É um ritual que você precisa ter e deixar isso muito bem anotado e muito bem diagramado, e você ter em mente onde quer chegar. Meu conselho também para você jovem que ainda está na escola: vá fazer alguma coisa da sua vida. Tem o pé de meia agora, pega esse pé de meia, separe R$100 para você, é R$200 que recebe, né? R$100 para você ir pro cinema uma vez no mês, que de vez em quando aparece uns filmezinhos bons, para você comer uma coisa diferente talvez, e R$100 começa a investir, meu amigo. Quanto antes você começar, melhor vai ser, e você vai conseguir usufruir mais a vida, você vai conseguir aproveitar mais a vida. Abaixe um pouco mais o seu padrão de vida e pense no seu futuro, que é o que mais importa. E outra coisa, invistam em educação, invistam em livros, façam leituras, sejam de literatura, porque aumentam o seu senso crítico, aumentam o seu repertório cultural, ou seja, também de autoajuda, de investimentos, de filosofia, porque vai agregar muito na sua vida, até mesmo no seu próprio conhecimento, para fazerem você ganhar mais dinheiro. São 3 pilares que você precisa ter muito bem estabelecido em tudo. Começando, gastando bem o seu dinheiro, fazendo cortes que são desnecessários, cortes que você eleva o padrão de vida, que às vezes são desnecessários só para você se mostrar. Depois, investir bem o seu dinheiro, aprender a investir bem o seu dinheiro e não cair nessas marmotas de 150% do CDI, venha, ações para você que vão render 22% de não sei o que. Invista bem o seu dinheiro. Depois que você tiver esses 2 pés bem estabelecidos, você vai para o 3º e último pé do seu tripé, que é em busca de ganhar mais. E sempre que você for ganhando mais, aumentando cada vez mais os aportes, sempre respeitando essa regra dos 10%. É uma filosofia bastante básica de finanças, dá pra se dizer, que o Homem Mais Rico da Babilônia ensina. Um livro muito bom, tá com um amigo meu, eu tenho ele aqui, mas eu emprestei para um amigo meu, eu quero reler, mas eu tenho tanta coisa para reler. Eu tô falando que eu vou reler, mas eu tenho tanta coisa para ler que eu já tô ficando doido. E fora agora que vai iniciar meu próximo semestre em janeiro, em fevereiro, mas eu já tenho que ler o Leviatã, que é a leitura obrigatória. Eu tô ferrado, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E dê aí sua sugestão, como que você organiza o seu dinheiro. Tem que ser 10%, 5%, 20%. Na minha opinião, 10% está na medida certa. Nem muito nem pouco. 50% para os outros entrantes já está ótimo também. E é óbvio que você se pagando também é muito importante. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima, rapaziada. Fui! Clica aí no vídeo do lado.